Boa noite para todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso bem-vindo aos irmãos que já estão aqui no santuário e aos demais que também agora estão conosco participando online, e também aos nossos amigos. E desde já, aquele apelo que nós fazemos constantemente, que os irmãos que estão aqui presentes estejam compartilhando este vídeo agora, e também os irmãos que estão em casa compartilhando também conosco este vídeo. Nós vamos começar hoje de forma diferente das outras maneiras que temos começado. Nós vamos começar com cânticos clássicos. Vamos matar um pouco da saudade dos hinos do cantor cristão. Nós cantaremos, quem está em casa, se quiser nos acompanhar, os hinos 398 e 417 do nosso cantor cristão. Se paz a mais doce e deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Priscila. Sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A igreja cantando bem animada, hein? Embora me assalte o cruel Satanás e Ataque com vis tentações, ao certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Só as mulheres, sou feliz os homens comigo. Sou feliz com Jesus. com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado Aqui na igreja, aqui presencial, tá bonito. Não está dando para ouvir o povo de casa, mas com certeza está cantando conosco. Cante com o coração. Valeu, meu Senhor, ó Messias sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Só as mulheres, até em casa. sou feliz Sou feliz, os homens comigo. com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me livrar ao céu.
tão somente para fazer um feito singular. É mistério agir como amor, mas as coisas mais humildes por executar, deveis fazê-las com fé. Brilha 417. Talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu, brilhar no meio, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Oh, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, agora quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio, brilhar no meio, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Nós vamos orar agora neste momento, e eu gostaria de pedir à nossa irmã Maria Inês que estivesse aqui ao microfone, nos dirigindo neste momento a Deus em oração. Agradecemos a Deus em primeiro lugar e também colocamos diante do Senhor as nossas petições. Os irmãos, os amigos que estão em casa também podem deixar registrados os seus pedidos de oração na página da igreja. E logo após esta oração nós vamos prosseguir com louvor, com a equipe de louvor escalada para hoje, com 2 cânticos. E no segundo cântico, os irmãos aqui presentes terão a oportunidade para a entrega dos dízimos e ofertas. E quem está em casa também participando conosco deste culto, aí no vídeo tem também todas as especificações para quem quer contribuir com a nossa igreja, aqui com o Ministério da Igreja Batista de Nova Brasília. Tem aí todos os dados para quem está participando. E, portanto, teremos esta oportunidade daqui a pouco, após esta oração. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa para louvar o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos louvores já entoados a ti, ó Pai. Muito obrigado por cada irmão aqui nessa noite presente, ó Pai. Muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Pai querido, continue conosco, continue falando aos nossos corações, ó Pai. A sua mensagem, Senhor, possa estar alcançando vários corações nessa noite. E que possamos, Senhor, estar gratos a Ti todos os dias das nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.
Olá, irmãos, boa noite. O momento de louvor é um momento também muito importante para o nosso culto. Então, vamos nos colocar de pé para poder estarmos adorando o nome do Senhor. Nós vamos começar com uma música bem animada. Então, eu não quero que o frio e nem esse tempo chuvoso pare ninguém, tá? Porque nós somos filhos de Deus, somos servos dele, somos verdadeiros adoradores. Vocês podem dizer aleluia? Aleluia! É isso aí. Então, vamos cantar Inexplicável. Gostaria que vocês nos ajudassem com as palmas. Faz o cego enxergar, o paralítico andar, faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em suas mãos, a ti louvor e adoração. Meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, a razão do meu viver. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, a razão do meu viver. Faz o cego enxergar, o paralítico andar, faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Inexplicável, tudo está em tuas mãos, a ti louvor e adoração. O meu prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. Oh, Jesus, inexplicável Jesus, tu és incomparável Jesus, ele é razão do meu viver. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Aleluia! Agora nós vamos estar cantando uma música nova, mas ela é muito fácil. Ela diz sobre como Deus é poderoso. Então eu vou passar só o refrão para vocês, mas vai dar para vocês pegarem enquanto a gente estiver cantando. Canta bem assim. Toca o refrão pra gente. Grande, poderoso, não existe outro Deus, forte, invencível,
refrão, ele canta bem assim. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus de novo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Deu para pegar mais ou menos só o refrão? Tá bom, então vamos adorar. Grande, poderoso, não existe outro Deus. Forte, invencível, não há outro Deus. Grande, poderoso, não existe outro Deus. Forte, invencível, não há outro Deus. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. E eu me rendo a esse Deus. E eu me rendo a esse Deus. Oh, 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 está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Está acima de todas as coisas, nada se compara ao que Ele fez. Todos se prostram à sua grandeza, como é poderoso nosso Deus. Amém.
Deus abençoe o Ministério de Louvor. Os irmãos podem se assentar por enquanto. Daqui a pouco mais nós teremos mais participação com o Ministério de Louvor. E eu gostaria de pedir para que estivesse aqui nos dirigindo a Deus em oração. Peço ao nosso irmão Mateus Bilo para que venha aqui à frente. E os irmãos que também tiveram a oportunidade de entregar os seus dízimos, as suas ofertas, hoje pela manhã e também no transcorrer da semana. Quem tem algum pedido a fazer, quem tem alguma gratidão também, seja por sua vida ou pela vida de outras pessoas, esteja aqui à frente também tomando parte nesta oração. E quem está em casa, coloque-se agora diante do Senhor também, coloque o seu pedido, coloque o seu pensamento, o seu coração diante do Senhor, coloque o nome de alguém que de repente não está nem sabendo, mas você está lembrando dessa pessoa. Não importa o lugar onde ela esteja, não importa o que ela pensa a respeito de Deus, mas coloque também para ela, para Deus também, a vida dessa pessoa. Senhor, meu Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite que estamos aqui na Tua casa, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelos hinos entoados, que podemos adorar e engrandecer o Teu santo nome. Esteja abençoando a vida de cada um aqui, Senhor, o Ministério de Louvor, o pastor. Senhor, esteja abençoando a cada um que pôde comparecer aqui, está ouvindo a Tua palavra, aos que estão em casa. Senhor, esteja ministrando aos nossos corações, Senhor, para aqueles que estão em casa também, Senhor. Esteja abençoando o pedido de cada um, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado por tudo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter agora uma leitura bíblica. O Ministério do Louvor daqui a pouco vai estar ministrando mais cânticos para nós. A gente sabe que os irmãos se empenharam, ensaiaram bastante. Se quiserem se assentar agora por enquanto, pode se assentar. E a leitura bíblica que nós faremos é apenas de um versículo para a nossa reflexão nesta noite. Encontra-se lá na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. É apenas um versículo bem pequeno, bem resumido, e que assim nos diz este versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Em algumas versões podem contar ou conter tempos difíceis ou tempos trabalhosos, dependendo da sua versão. Mas eu tenho uma preferência por esta versão em que fala de tempos perigosos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. Tempos perigosos para a igreja principalmente. Tempos perigosos para o povo de Deus. Tempos perigosos praticamente para todos nós na sociedade, e em particular agora em termos de sociedade, a família, a primeira instituição divina. E logo de início, sem maiores necessidades de mais comentários, com base bíblica, apenas por este versículo, nós podemos afirmar que nós já estamos vivendo tempos perigosos, como descreveu o apóstolo Paulo. Estamos já vivendo tempos perigosos, tempos em que muitas pessoas estão com medo do temido vírus que tem contaminado muita gente, que tem levado a óbito muita gente, que trouxe crise financeira para vários países pelo mundo afora. E segundo as expectativas de algumas organizações internacionais, especialistas, a quantidade de pessoas na pobreza aumentou. A fome já está aumentando por conta disso também. Por conta desse temido vírus, muitas pessoas estão desempregadas.
Muitos que tinham as suas próprias empresas estão falidos, estão quebrados. E por conta disso, muitos já numa idade, de uma certa forma avançada, adquiriram perdas por patrimônios que levaram ao longo da vida para construírem. Muitos empresários pelo mundo afora agora disputando uma vaga no mercado com seus próprios ex-funcionários. Agora, isso só por conta de um vírus. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos perigosos, tempos que nós temos acompanhado pela mídia, dentro e fora do nosso país, protestos fantasiados de protestos pacíficos, mas fantasiados de protestos pacíficos porque ao mesmo tempo estão quebrando as cidades, derrubando estátuas, disputa racial, tiroteios, templos sendo incendiados aqui próximos de nós, próximos do Brasil, a Bíblia sendo deturpada, adulterada por autoridades inimigas declaradamente de Jesus Cristo, acordos sendo feitos com inimigos de Cristo. Enfim, conseguiram também colocar aqui entre nós, a ralé, as pessoas mais simples, conseguiram colocar nós contra eles e eles contra nós. Conseguiram colocar nós contra eles e eles contra nós, a começar dentro de nossas próprias casas. Jesus Cristo profetizou esse tempo em que os filhos se levantariam contra os pais contra os filhos, irmãos contra irmãos. Ele fala mais adiante, nação contra nação, mas começa lá na célula máter da sociedade. Os filhos que vinham sendo educados pelos seus pais, os pais, conforme falamos aqui na quarta-feira, responsáveis pela educação dos seus filhos. Eu falava aqui na quarta-feira, não querendo ser redundante, repetitivo, mas nós não temos tanto tempo assim que no nosso meio, o conceito que nós tínhamos de que responsáveis pela educação dos filhos eram os pais. Professores nunca deixaram de ser também educadores, mas a responsabilidade da educação é dos pais. A educação vem de berço. Na escola adquirimos conhecimento. O professor é um orientador pedagógico, é um orientador de conhecimento. Esse era o conceito que nós tínhamos há algum tempo, algumas décadas atrás, de repente, nem tanto assim. Mas hoje também o professor é intitulado de educador. E eu pergunto a qualquer irmão, a qualquer pessoa: você confiaria o seu filho, confiaria a educação do seu filho a uma pessoa estranha? A uma pessoa que você não sabe o que ela faz fora da sala de aula? Uma pessoa que você não sabe o que ela faz na sua vida particular, na sua vida privativa? Uma pessoa que você não sabe quais são os princípios religiosos que ela tem? Uma pessoa que você não sabe qual é o princípio familiar que ela tem? Eu questiono isso. Fiz pedagogia, mas questionava isso na faculdade. Porque, como eu aprendi com alguém há alguns anos atrás, que o nosso Ministério de Educação e Cultura é polêmico. Por quê? Porque muitas pessoas têm até cultura, têm diplomas, mas a Segunda Guerra Mundial é exemplo para nós nesse sentido. As câmeras de gás foram construídas por quem? Por quem tinha cultura, engenheiros famosos. Crianças recém-nascidas eram envenenadas. Envenenadas por quem? Por quem tinha conhecimento. Enfermeiras eram pagas, eram treinadas para isto. Crianças eram separadas de seus pais e eram abertas e viradas pelo avesso para que pudessem seus órgãos serem tirados. Isso por quem? Por profissionais na área de saúde. Construções de câmeras de gás construídas por engenheiros, por projetistas, por profissionais na área de construção. Mas cadê a educação? A educação se adquire no berço, se adquire em casa.
A educação ela está muito relacionada com a sabedoria. A Bíblia fala sobre conhecimento e sabedoria. O mundo cresceu muito em conhecimento, mas a sabedoria está passando de longe. Porque o princípio da sabedoria está em temer a Deus. E conseguiram fazer aquilo que Jesus Cristo havia profetizado. O tempo em que os filhos se levantariam contra os pais. Porque os nossos filhos passam em nossas escolas. E posso falar aqui a respeito do Brasil, onde em nossas escolas não se comemora mais, em muitos lugares, o Dia dos Pais. Não se comemora mais o Dia das Mães. E a pretexto de querer fazer uma média com a família, comemora-se o Dia da Família. O Dia da Família. E aí os filhos ficam um dia todo na escola, todos os dias da semana, a maior parte do tempo do ano, e vão para casa questionando a orientação que receberam dos seus pais. E às vezes são até preparados, olha, não fale com seu pai isso, não converse com a sua mãe isso, porque eles não vão concordar. Eles são de uma outra época. E aí então começa a se levantar a questão do senso comum. Aquilo que a vovozinha falava, aquilo que a vovozinha ensinava. Essa era a sabedoria do senso comum, cheio de misticismo, cheia de crendice. Com certeza havia muita coisa nesse sentido, como ainda há. Mas agora também é uma ingenuidade em querer fazer com que acredite-se que o que o pai e a mãe ensinam na educação seja algo ultrapassado, obsoleto e que não tem mais lugar em nosso tempo. Conseguiram botar sim os filhos contra os pais. E Jesus havia profetizado esses tempos difíceis. Conseguiram colocar nós contra eles, os filhos, nós contra os nossos pais, contra os nossos tios, contra os nossos avós, os nossos primogenitores. Aonde o amor ao próximo está cada vez mais se esfriando. Tempos perigosos, estamos vivendo sim tempos perigosos, com os padrões morais se deteriorando, sexo pré-conjugal, pornografia normatizada, adultério generalizado, pressão para a igreja ceder à agenda LGBTQ. Pressão para a igreja ceder a essa agenda. A descriminalização das drogas, normalização da pedofilia. Estamos começando a ver com uma certa normalidade pedofilia. Agora não é mais pedófilo, é PAN. PAN que nós conhecemos aqui na Igreja Batista é plano de adoção missionária. Mas agora no meio secular, pedofilia é PAN. Pessoa adulta atraída por menor. Pessoa atraída por menor. Você sabia disso? PAN. Pessoa atraída por menor. E nós estamos vendo aí também uma contradição. Eu quarta-feira perguntava onde é que está a indignação da igreja. Uma americana abolicionista, algum tempo eu falava aqui atrás, ela disse que ela era escrava também, negra, conseguiu se libertar e depois pensou em libertar também os seus irmãos de raça, de continente. E ela conseguiu libertar 1000 pessoas. E ela declara o seguinte: eu consegui libertar 1000 escravos, teria conseguido libertar outros 1000. Se eles soubessem que eram escravos. Eles não queriam a liberdade porque achavam que já eram livres. Eles não queriam a liberdade porque achavam que era aquele tipo de vida que havia sido destinado para eles e passivamente estavam aceitando aquilo. Não se indignaram e aceitaram aquela situação. A igreja também precisa de um despertamento, de uma indignação, não ver tudo com normalidade. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: e não vos conformeis com este mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. É dever da igreja
manifestar sua indignação com a verdade que liberta. A igreja foi chamada para ser luz, e luz incomoda as trevas. Então nós fomos chamados para incomodar. Jesus Cristo disse que também nós somos sal, e não adianta nada salgar uma carne depois dela apodrecida. O mundo está se apodrecendo, e nós somos o sal da terra, conforme Jesus Cristo mencionou. Estamos vendo tudo se decompondo, a começar pela família. E também o mau odor exalando já as portas da igreja, porque a igreja já está vendo com uma certa normalidade isso tudo que está acontecendo. Por isso que se tornou mais perigoso ainda esse tempo em que vivemos. Vivemos agora, neste momento aqui no Brasil, um paradoxo total. Eu estava lembrando esta semana, quando houve um movimento num estado aqui no nosso Brasil, não vou mencionar o nome do estado, mas aonde tem uma cracolândia bem grande, aonde vimos mães chorando em reportagens, sendo entrevistadas, porque os seus filhos, sem condição de raciocinarem normalmente, sem poderem tomar uma decisão por si mesmos, então os pais tomando uma decisão para que os seus filhos, nem que fossem compulsoriamente, serem internados num centro de recuperação. E aí então começou-se a levantar várias bandeiras, vários movimentos. Isso é um atentado ao direito do ser humano. O ser humano tem que ter liberdade para decidir se quer ou não quer essa internação. Os pais chorando, clamando, querendo tirar os filhos daquela vida, já totalmente com a sua saúde comprometida, o seu raciocínio também completamente fora da normalidade. E como é que essas pessoas podem decidir por si mesmas se querem ou não continuar naquela vida? Mas era um atentado aos direitos humanos. Mas agora está se falando numa vacina contra esse vírus, que não passou por todas as etapas. Polêmica, aonde que muitos têm falado, por sinal, de que o efeito colateral pode causar mais mal do que propriamente o vírus. Mas agora não, para o cidadão de bem, para o cidadão comum, essa vacina tem que ser obrigada. Aí eu pergunto agora, aonde é que está o direito à liberdade? Eu só quero que você faça uma comparação. A apologia para quem pode continuar lá na vida, escravizado às drogas, e a apologia cá para o outro lado, para quem não vive nessas drogas. Olha o discurso. Acompanhe a igreja. Fiquemos atentos a isso. Ou o que acontece na sociedade não diz respeito a nós. Eu pergunto a você, meu irmão, o seu filho estuda onde? O seu filho passa a maior parte do tempo aonde? O seu filho ou a sua filha transitam aonde? Quando querem passear, vão passear aonde? Qual praça, qual praia? Qual a condução que pegam? Aonde é que estudam? É na sociedade, meus irmãos. Nós não ficamos trancafiados no nosso quadrado, dentro da nossa igreja, ou alienados dentro de uma bolha, como se nós não vivêssemos neste mundo. A palavra de Deus é bem clara. O apóstolo Paulo diz: vivo neste mundo, mas não pertenço a ele. Agora vamos falar ao contrário: não pertenço a este mundo, mas vivo nele. Não podemos ignorar que vivemos nele. E fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Estamos vivendo tempos perigosos, sim. Tempos em que o certo tornou-se padrão de erro, e o errado tornou-se padrão de certo, exatamente como disse o profeta Isaías. Por sinal, o profeta Isaías no Velho Testamento é considerado um profeta apocalíptico. Se nós tivéssemos que dar um nome também diferente para o livro de Isaías, se nós tivéssemos que escolher um livro no Velho Testamento para colocar o nome deste livro de Apocalipse, seria o profeta Isaías.
Portanto, o profeta Isaías, um profeta apocalíptico, lá no capítulo 5, versículo 20, ele profetizou estes tempos perigosos. Tempos em que o errado passaria a ser certo e o certo passaria a ser errado. Meu irmão, minha irmã, fiquem atentos a isto. O profeta Isaías, que viveu 700 anos antes de Jesus Cristo, que profetizou o ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, a morte de Jesus, e também chegou muito próximo aqui aos dias em que vivemos. Ele profetizou isto. Olha, fique atento. Em outras palavras, se nós tomarmos esta parte deste versículo 20 do capítulo 5, que nós viveríamos um tempo assim, em que tudo que a gente aprendeu como certo, na família, na escola, com os professores ditos ultrapassados, quadrados, cafonas, tudo aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, chegaria esse tempo, em que tudo que nos foi ensinado como certo, seria dado como errado. E aquilo tudo que nós aprendemos como perigoso e errado, seria dado como certo. O profeta Isaías também profetizou, e como profetizou, bem que ele profetizou, também no capítulo 3, versículo 5, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. De vez em quando a gente ouve alguém ainda falando conforme eu ouvi muitas vezes quando eu era mais novo. Alguém dizendo assim, no meu tempo, a gente não vai ficar nessa toda a vida, do meu tempo também, não é? Porque Salomão também fala que tolo é aquele que fica perguntando, por que antes era melhor? Mas no que diz respeito a princípios, eu acho que nunca ficamos ultrapassados. Educação, gentileza, respeito, amor ao próximo, isso nunca fica ultrapassado. São leis morais. Leis morais. Valem para qualquer época do ano, valem para qualquer lugar, para qualquer situação, em qualquer nacionalidade. Mas a gente ouvia falar isso com frequência. No meu tempo, uma criança, quando um adulto chegava em casa, a mãe dizia, toma bênção, meu filho. Não precisamos chegar a tanto. Eu, como filho de pastor, jovem, às vezes, lá na roça, no lugar mais roça do que a roça ainda, meu pai chegava, olha que já era a roça, a gente ia na roça da roça. Meu pai chegava, e aí então a gente chegava naquelas casas, luz a lamparina, e aí vinha aquela criançada, tomava a benção ao meu pai, quando chegava a mim, tomava a benção também. Eu falei, para lá, brincadeira, né? Eu ainda nem tenho namorado, já estou me tomando bênção. Deixa para quando eu ficar mais velho um pouco. E nem agora eu quero também ninguém me tomando bênção, a não ser as minhas filhas. Não faço questão, mas elas fazem questão. Me abraçam, me beijam. Aliás, filhos, peçam a bênção do seu pai, peçam a bênção da sua mãe enquanto podem. Ao pedir bênção, dê um abraço, dê um beijo. Eu tenho visto muito aí no Facebook, como que pode, não é? Tenho visto muito no Facebook, pessoas lamentando e dizendo, dê valor à sua mãe. Só quem perde é que sabe a falta que faz. E vai ver que quem posta quando tinha, está postando, porque lembra que quando teve oportunidade não fez isso. Então não deixe para fazer isso amanhã, não deixe para chorar no caixão. Não deixe para ficar lá olhando aquele retrato e dizendo, não está mais aqui, mas está sempre no meu coração. Que é isso? Aproveite a oportunidade, aproveite o momento. Mas o profeta Isaías profetizou isto. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre.
Estamos vivendo, sim, tempos perigosos. E para vivermos esses tempos perigosos, nós precisamos de um Salvador. Em tempos perigosos, nós precisamos de um Salvador. Precisamos ficar firmes em um Salvador. E esse Salvador, Deus já nos mandou. O seu Filho Jesus Cristo, como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Precisamos reconhecer nossos pecados. Precisamos reconhecer nossa culpa diante de um Deus justo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisamos de um Salvador por conta do julgamento de Deus, o juízo final que está às nossas portas. E o destino dos pecadores não arrependidos, sem Cristo, sem rodeios, a Bíblia fala para nós, é o inferno. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, nos diz que João viu que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então não morra duas vezes. Não morra duas vezes. Morrer fisicamente, ninguém tem como escapar dela. Porque até o próprio Jesus Cristo não teve como evitar a morte física, a primeira morte. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte espiritual não tomou conta dele. Ele venceu a morte. E em Jesus também nós podemos vencer a morte espiritual, a morte eterna. Então não morra duas vezes. E nos diz ainda Apocalipse capítulo 20, versículo 15 agora: e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E aí eu pergunto a você, qual foi a profecia bíblica do início até o tempo em que nós estamos presentes? Qual foi a profecia que não se cumpriu? Eu desafio qualquer um agora. Qual foi a profecia bíblica que não se cumpriu? Mostra-me aí na Bíblia. Aí eu gosto de fazer essa pergunta que é para levar a pessoa a refletir. Quer dizer então que tudo que aconteceu até os nossos dias, a Bíblia profetizou e se realizou. Agora, aquilo que ainda vai acontecer, então não vai se cumprir. Então, só essas coisas que ainda não aconteceram, no sentido espiritual, só isso que não vai se cumprir, não é mesmo? A única falha que a Bíblia vai cometer, então, é nisso aí? Para pensar comigo. Então, essa questão de que aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, essa vai ser a única profecia que a Bíblia vai falhar nela, que não vai cumprir. Você quer correr esse risco? E se você falecesse por conta desse vírus? Para onde iria a sua alma? Para o céu ou para o inferno? Pense nessa pergunta. Precisamos, nesses tempos difíceis, precisamos também de segurança. Tudo neste mundo é inseguro. Nossos empregos são inseguros, mais do que nunca. Até funcionário público, de uma hora para outra agora, discute-se se vai ser retroativo, para quem já é funcionário público há tantos anos, ou se vai ser só daqui para frente. Está lá na pauta do Congresso para ser colocado em votação. Você deve estar acompanhando isso também. Mas não tem tanto tempo assim, irmão Oswaldo, que é contador de várias empresas, em que pode até confirmar isso para nós, em que a pessoa entrava para trabalhar numa empresa,
ela só sairia se ela mesmo aprontasse alguma para ser demitida por justa causa, ou se ela mesmo queria trabalhar em outro lugar porque apareceu uma outra oportunidade. Mas quantos que começaram a trabalhar em empresas pequenas, em empresas familiares e se aposentaram nessas empresas? Eu poderia até dizer que a irmã Cristiane não é aposentada, mas hoje ela toma conta de um escritório que recebeu a responsabilidade por conta do seu ex-patrão, que passou a responsabilidade para ela. E ela vai se aposentar no emprego onde ela começou. Isso chama-se estabilidade. Hoje ninguém tem mais estabilidade em lugar nenhum. A pessoa começa a trabalhar no emprego, não sabe quanto tempo vai ficar naquele emprego. E daqui a pouco até quem é funcionário público também vai perder essa garantia. Assim o mundo está caminhando. Muita gente está trabalhando hoje, nem sabe se vai chegar a se aposentar também. Nem sabe se vai conseguir se aposentar. Nós vivemos num mundo inseguro e nós precisamos de segurança. Nossos empregos são inseguros, a nossa saúde está comprometida, a nossa segurança está ameaçada e por aí afora. Neste mundo nada é seguro, este mundo no qual vivemos agora. Somente em Jesus temos segurança. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, o próprio Jesus, nas suas palavras, ele nos diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. Então a única segurança do ser humano nestes tempos perigosos é Jesus. Jesus está sempre presente para nos ajudar. Jesus está sempre presente para nos guiar. Jesus está sempre presente na vida daqueles que o têm como Salvador e Senhor. Nada e ninguém pode nos tirar da segurança das mãos de Jesus. O próprio Jesus diz isto, que ninguém poderá tirar de suas mãos aqueles que o têm como seu Salvador e Senhor. E a palavra de Deus ainda em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, assim Paulo descreve para nós esta segurança: pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas presentes, nem as coisas por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluias. Glórias a Deus por isto. Meu irmão, minha irmã, infelizmente o mundo está indo de mal a pior. Temos visto isso a cada dia. Mas não importa o que venha a acontecer com esse mundo. O que importa é que ninguém e nada pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Estava agora há pouco tempo na barbearia para que meu cabelo fosse cortado. Embora seja barbearia, não fui lá fazer a barba. Vocês estão rindo, mas eu fui cortar cabelo. Embora barba também seja cabelo, mas eu já estava com a barba feita. E o barbeiro, ao cortar o meu cabelo, ele falava perto do meu ouvido: pastor, o senhor é pastor, não é? Eu falei: sou pastor. Eu estou muito decepcionado com o ser humano. Cansei do ser humano. Estou decepcionado com o mundo. E digo para você, eu fiquei preocupado com o emocional daquele barbeiro. As suas palavras eram palavras preocupantes. E naquele momento ali ele precisava se abrir com alguém, e justamente na minha vez de cortar o cabelo, enquanto o cabelo era cortado, eu ia citando trechos e mais trechos da palavra de Deus para aquele barbeiro. E quando terminou
alguém ainda teve que esperar um pouquinho, porque ele queria arrematar a conversa e disse assim: pastor, Deus mandou o senhor aqui, foi muito bom conversar com o senhor. Eu lembro que certa ocasião, com alguns jovens, lá no Rio de Janeiro, na praça de Itaboraí, pode ser que alguém de lá agora esteja me ouvindo, os jovens saíram para compartilhar aquele folhetim das 4 leis espirituais, muito conhecido aqui na Igreja Batista Nova Brasília. E uma praça lotada de jovens, escolas noturnas, e nas horas vagas, ou nas aulas vagas, aqueles jovens também iam para a praça, para fazer tudo quanto é tipo de diversão. E aí então pedi para que se formassem duplas. E eu fiquei sozinho. Então eu disse assim: então eu vou compartilhar com alguém sozinho mesmo. E tinha uma jovem senhora muito próxima da gente, com 2 criancinhas. E aí então, aqueles jovens, muito jovens, por sinal, em relação à idade daquela jovem senhora, foram procurar outros, né, da sua galera, da sua faixa etária. É comum isso é normal, não tem problema. E eu pensei assim: eu vou conversar com aquela jovem senhora. E fui conversar com ela, e comecei a falar do amor de Deus, uma conversa bem interativa, ela também podia se abrir, podia falar. E aí no final ela disse assim: olha só como que são as coisas, ela falando, olha só como que são as coisas. Eu moro lá no município tal. Ela havia saído de outro município. E disse assim: eu sozinha em casa, com essas 2 crianças, como minhas netinhas, né? Tem uma de 2 anos, tem outra de 4 anos, era mais ou menos assim nessa faixa etária. E ela disse assim: hoje eu vou sair de casa, se não fossem as crianças, eu não voltaria mais. Mas ela saiu de casa assim mesmo, para ver o que ia dar. E foi para a praça. E as criancinhas inocentezinhas, tadinhas, brincando no gramado daquela praça. E ela olhava para o nada. Depois que eu fui botar sentido nisso, depois que ela começou a falar. E ela disse assim: eu pensando aqui como é que eu vou fazer da minha vida agora. Mas não consigo tomar uma decisão, porque estou pensando também nas vidas dessas crianças. E eu vi vocês chegando, nem entendi qual era de vocês, mas agora quando eu estou aqui pensando no que fazer da minha vida, desapontada com a vida, mas não tomei ainda uma decisão porque eu estou pensando nessas crianças, você vem aqui e fala isso para mim. Meus irmãos, não teve como segurar as lágrimas naquela hora. Porque a sensação que eu tive era que 3 vidas naquela hora ali foram poupadas de alguma tragédia. E quando eu conversava essa semana com um barbeiro, eu senti também que alguém estava prestes a cometer uma coisa terrível na sua vida. E quero dizer para você que dentro das igrejas, dentro das famílias cristãs, até nós também passamos, de repentemente, por um pensamento absurdo deste. Corremos esse risco. Estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos sim de segurança. O mundo está indo de mal a pior. Mas não importa o que vem acontecer com ele. Meu irmão, o mundo está indo de mal a pior. Mas tenha certeza de uma coisa: se você tem Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, nada vai tirar você das mãos de Jesus. Nada vai separar você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E nesses tempos difíceis, nesses tempos perigosos que estão aí acontecendo diante dos nossos olhos, nós precisamos também, sabe de quê? Das Escrituras. Lembra que eu falei? Nós precisamos de um Salvador, que é Jesus, precisamos de segurança e precisamos também das Escrituras. Precisamos da Bíblia. Neste mundo, vários livros surgiram e vários livros ficaram obsoletos. Vários livros desapareceram. Vários livros ficaram escondidos. Mas a Bíblia tem algo tremendo nela.
Já tentaram acabar com este livro, já tentaram deturpar este livro, já tentaram calar este livro, já perseguiram este livro de tudo quanto é maneira, mas como disse o próprio apóstolo Paulo, a palavra de Deus não está em cadeia, nada segura a palavra de Deus. O próprio Jesus disse, passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não, ela há de permanecer. Apegue-se à Bíblia, este livro que não contém a palavra de Deus, é a palavra de Deus. E se Deus é eterno, a sua palavra também é eterna. Apegue-se ao que é eterno, meu irmão. Não apegue-se ao que é temporário, que tem princípio, meio e fim. E muitas vezes o fim é trágico. Porque você vai se arriscar em algo que tem tempo determinado. Vamos nos apegar às Escrituras. Precisamos das Escrituras para entender nossos tempos. O único livro que explicou tudo isso pelo qual nós estamos passando é a palavra de Deus. Não tem nenhum livro filosófico, não tem nenhum livro científico, não tem nenhum manuscrito antigo, não tem nenhum doutor que tenha escrito sobre tudo que aconteceu e que está acontecendo e que ainda há a acontecer. Apegue-se à palavra de Deus, pois é nela que nós encontramos o que lemos, que nos últimos dias sobrevirão tempos perigosos. E prosseguindo no mesmo capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, sim, nós lemos só o versículo 1, então do versículo 2 ao versículo 7, de 2 Timóteo capítulo 3, prosseguindo neste mesmo capítulo, nós vamos encontrar o seguinte: pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeição natural, quebradores de tréguas, falsos acusadores, incontinentes, ferozes, desprezadores dos que são bons. Está dando para se familiarizar com alguma coisa? Desprezadores do que são bons. Hoje quem é bom passa vergonha, é humilhado. Quem é honesto, quem é correto, tem que se render a tudo que é ao contrário, para poder fazer parte da patota, do grupinho, para não ficar excluído. E ainda prossegue nos dizendo: traidores, inebriantes, altivos, amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, sempre aprendendo. Olha só, parece que isso aqui tem a ver com conhecimento. O versículo 7, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que eu falei lá no começo. Uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. É na sabedoria que está a verdade. E vivemos um tempo de tanto conhecimento, mas através de tantas ferramentas de conhecimento, as pessoas não estão chegando à verdade em lugar nenhum. Conforme aqui profetiza a palavra de Deus no versículo 7 de 2 Timóteo capítulo 3. Precisamos das Escrituras, porque ela nos faz, ou elas, né, mas ela no sentido aqui singular, porque é a Bíblia, nos faz entender o que está acontecendo em nosso mundo. Ela nos ensina o que devemos fazer. Ela nos ensina como devemos criar nossos filhos, pois o mundo conspira contra a autoridade dos pais e secularização dos nossos filhos. Sabe para quê?
para confundi-los e destruí-los nesse caminho. Alguém disse essa semana, eu achei assim, muito importante, algo simples, mas muito importante. Uma pepita perdida nesses tempos, que dificilmente se dá mal na vida o filho ou a filha que seguem o conselho dos pais. Há um ditado aí antigo, né? Não sei se pode se falar como é ditado, né? Porque às vezes os pais querem dar para os filhos aquilo que não tiveram para si. E às vezes querem dar para os netos aquilo que não puderam dar para os filhos. E falam no sentido pejorativo, no sentido, assim, criticando. Vamos parar para pensar um pouco nisso? Quem ama quer dar o melhor. Quem já passou por dificuldade na vida não quer a mesma coisa para quem mora no seu coração. Há um ditado antigo que diz que quem aprende com seu erro acha uma mina de prata, mas quem aprende com os erros dos outros se torna dono de uma mina de ouro. Guarda isso no seu coração. Os pais também erram, e erram feio. Os pais também têm histórias, e histórias também tenebrosas, cabeludas. Mas sobreviveram esses caminhos tortuosos da vida, com ações, com pensamentos impensáveis. Mas sobreviveram para voltar de lá para dizer como que é. Olha, não passa por aqui, porque dói demais. Essa coisa de filho dizer assim, quem é você para falar isso para mim? Você fez isso, fez aquilo, e agora está dizendo para eu não fazer? Então ela fez, não faz mais. Ele fez e não faz mais. Agradeça a Deus porque alguém botou a mão no fogo no seu lugar. Ficou cicatrizado, ficou deformado, passa vergonha e ainda tem que aguentar uma dessa muitas vezes de um parente e até do próprio filho e da filha. Mas agradeça por essa enciclopédia aberta para mostrar até o lado ruim e negativo. Seria bom que ninguém passasse por isso. Mas torna-se dono de uma mina de ouro. Porque aquele que aprende com os erros dos outros e até com os erros dos pais, pode agradecer a Deus por isso também. Até porque a Bíblia diz: em tudo dai graças, pois esta é a vontade do Senhor para convosco. Graças a Deus que a Bíblia diz que o filho não levará o pecado do pai, nem o pai levará o pecado do filho. O filho não vai poder dizer: eu pequei porque meu pai pecava. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. Nem a filha vai poder dizer: eu errei porque a minha mãe errou. Se ela errou também eu posso errar. Porque a mãe vai responder por ela e a filha vai responder por si. Mas a verdade é essa: os pais precisam da Bíblia, precisam da palavra de Deus para criar os seus filhos, pois o próprio Jesus se referiu a Satanás em João capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Satanás, ele quer roubar nossos filhos, ele quer roubar nossos netos, ele quer escravizá-los nos hábitos destrutivos. Por isso precisamos das Escrituras, como disse Jesus em João capítulo 8, versículo 32. Você conhece esse versículo de cor? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E encerrando, nós precisamos nesses tempos perigosos também ter compromisso. Compromisso em servir ao Senhor com todo o nosso coração, como nunca antes em nossas vidas. Eu não coloquei aqui, mas eu lembrei de Hebreus capítulo 13, que diz: não abandonemos os cultos na igreja, como é o costume de alguns. Pelo contrário, quanto mais vai se aproximando aquele dia, que tenhamos mais compromisso com a igreja de Jesus Cristo. Quanto mais a coisa fica perigosa, olha, você sabe qual é o lugar mais seguro de um soldado na guerra?
é lá no seu quartel-general. É lá próximo. Quanto mais próximo do seu quartel-general, mais seguro para ele. Então nós precisamos ter compromisso em servir ao Senhor com todo o nosso coração, como nunca antes em nossas vidas. Chegou a hora de enfrentarmos o compromisso com o evangelismo. Vamos sair das quatro paredes. É a hora de nós termos mais compromisso com oração, devoção, trabalho na obra do Senhor. Precisamos ficar ativos, mas ativos no poder do Espírito Santo. Não podemos desanimar, não podemos ter medo, não podemos ficar ociosos, não podemos ser preguiçosos, não podemos ficar apáticos e indiferentes. Como o exército de Cristo, temos que partir para o ataque. Jesus é o nosso general, e o nosso general já decretou a nossa vitória. Amém, igreja? O nosso general já decretou a derrota de Satanás e de todos os seus aliados. Isso tudo já está determinado. Amém, igreja? Então o que falta a nós é tomar posse da vitória. Mas como diz o apóstolo Paulo, só recebe o prêmio quem toma parte na corrida. Crente nenhum vai tomar posse da vitória se não tomar parte da corrida. Quem fica de braços cruzados, quem fica sentado no sofá, quem fica só olhando os outros fazerem, quem fica até orando, mas só na intercessão e não parte para a ação, não está tomando parte na corrida, não vai receber o prêmio, que é a vitória. A igreja não pode ficar estagnada, parada, engessada. Precisamos levar a sério a obra de Deus, porque momentos como este exigem que cada um de nós dê o nosso melhor. A sociedade está precisando que a igreja dê o seu melhor, mais do que nunca. Precisamos fazer isto. Precisamos dar o nosso, de tudo. Precisamos ter compromisso. Nós vivemos tempos perigosos, sim. Sejamos diligentes em servir a Deus. Precisamos dar a Ele tudo de nós, porque o trabalho pelo reino de Deus é importante. Levemos a obra de Deus a séria. Dediquemos nosso tempo, nosso esforço, nosso compromisso, nosso sacrifício. Vivemos tempos perigosos, porque o diabo não brinca de ser diabo. O inferno não brinca de ser inferno. Então, família cristã, não brinque de ser cristã. Meu irmão, minha irmã, não brinquem de ser crente. Porque enquanto a gente brinca de ser crente, enquanto a gente brinca de ser igreja, o diabo está cada vez mais diabo e o inferno cada vez mais inferno. Estamos vivendo tempos perigosos. Que Deus assim possa nos abençoar a todos e despertar o nosso coração para esses tempos que a Bíblia profetizou e que já estamos vivendo. Ministério de Louvor. Amém. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. E vamos estar cantando Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Com todo o nosso coração.
minha salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, e só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor, só
Eu quero aproveitar aqui e fazer minha gratidão ao Ministério de Louvor e quero também aqui fazer um apelo, acho que em nome de todo mundo. Eu tenho uma prima em Campos que está participando do culto agora. Não vou falar o nome dela não, vou deixar aí em suspense. Ela está participando do culto agora. E ela fala que gosta demais deste louvor, do louvor aqui quando é essa equipe. Então quero essa equipe mais vezes. Estou falando em nome também da minha prima, que está participando deste culto agora. Estou sentindo falta do Mateus, Bilo. Tá, Mateus? Eu sei que Mateus estava numa missão lá, ajudando o pai dele, por conta de uma cirurgia. Por sinal, esteve aqui presente hoje. E também fiquei emocionado agora, não posso dizer que não fiquei, né? Que enquanto eu falava aqui daquela jovem senhora com aquelas 2 crianças na praça de Itaboraí, tem uma ex-ovelha minha agora participando do culto também lá de Itaboraí e que estava com a gente nessa noite, lá na praça de Itaboraí. Deus é maravilhoso para fazer surpresas assim para nós. Mas vamos orar agora e depois o Ministério do Louvor pode encerrar cantando? Pode encerrar? Porque a hora que terminar de encerrar, irmão Osvaldo, dá aquele sinalzinho para o pessoal da equipe aqui, porque vai encerrar cantando. Mas eu tenho sentido no meu coração hoje um desejo muito grande de estar orando de joelhos. Eu gostaria de pedir, se possível for, o Ministério do Louvor, se colocar de joelhos aqui comigo. Quem quiser vir até aqui o púlpito da igreja também, se prostrar aqui diante do altar do Senhor, pode ficar debruçado aqui no primeiro degrau, porque nós devemos orar pelo nosso Brasil. As famílias estão divididas, a nossa nação está dividida, o mundo está dividido. O mundo está em chamas. Os filhos estão contra os pais. O mundo está em guerra. E eu penso que a responsabilidade da igreja está cada vez maior. Agora pensa comigo, a responsabilidade da igreja está cada vez maior. Mas acontece que na igreja nós somos formados também de famílias. Nas nossas famílias nós temos problemas. Mães da nossa igreja estão tendo problemas, mas tem que ser igreja ao mesmo tempo. Pais da nossa igreja estão tendo problemas, mas tem que ser igreja ao mesmo tempo. O mundo tem que ter alguém tomando providências, agindo, que é a igreja. Mas a igreja é composta por pessoas que também estão mutiladas. Casamentos divididos, lares divididos, famílias de igreja passando dificuldades, passando por lutas, enfermidade, desemprego, por crises das mais diversas. As famílias lá do mundo, no sentido geográfico falando, são as famílias que compõem também a igreja. E como que nós podemos cuidar de um paciente, de um paciente tão doente, se nós também estamos doentes? Ah, meus irmãos, Satanás está conseguindo fazer algo inimaginável. Estamos vivendo tempos perigosos. Estamos vivendo tempos perigosos. E nós vamos orar agora por todas as famílias. Por todas. Neste momento. Que Deus tenha misericórdia. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Pai, nós ficamos contentes por vermos a veracidade da tua palavra. Em nada falhando. Em nada deixando a desejar. No sentido de ser a verdade. É a verdade absoluta. Mas ao mesmo tempo que ela nos satisfaz por ser um livro que comprova-se ser a verdade por si mesmo, pois ele não contém a tua palavra, ele é a tua palavra, viva e eficaz, que penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra que traz luz, que esclarece, que liberta, mas também, Senhor, o que ao mesmo tempo nos cria uma certa expectativa angustiante, é o fato de que toda essa verdade se cumpre e também nos afeta, nos atinge, nos mutila, Senhor. Também somos seres humanos, como igreja, compondo este teu rol, a tua família, mas seres humanos que também estão sendo afligidos, atingidos pelas mazelas, como cidadãos deste mundo. E
talvez até por sermos igreja mais ainda, visados, por incomodarmos, por estarmos indo no sentido contrário de todas as propostas se levantadas, articuladas no mundo, Senhor. Mas ao mesmo tempo, Senhor, assim como um médico que cuida do paciente, e às vezes o cuidar do paciente vai fazer doer mais ainda a dor que ele sente por poder chegar ao local aonde precisa ser tratado. E é uma dor que incomoda e às vezes o paciente não permite que ninguém coloque a mão. E assim está o mundo. A tua palavra causa mais dor porque ela expõe aonde está o problema, a dificuldade. E às vezes também isso até nos atinge, dói em nós, na nossa própria família, no nosso próprio casamento, no nosso próprio ministério. Então, Senhor, queremos pedir ao Senhor que Tu tenhas misericórdia. Dá-nos, Senhor, discernimento, entendimento, dá-nos lucidez. E independente da forma que pensamos, independente da maneira como às vezes tomamos iniciativas, porque vivemos num território tão minado, que corremos de um lado para o outro por conta das explosões, e instintivamente para nossa defesa, mas na nossa fraqueza tomamos direções erradas, decisões precipitadas. E quando vamos perceber que o que fizemos ou o que falamos não eram para ter sido feitos, e às vezes ficamos em situações incontornáveis. Mas Tu és o Deus das inúmeras chances, das inúmeras oportunidades. Tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o doutor dos doutores. Tome nossas famílias, ó Pai, em Tuas mãos, abençoando os filhos como irmãos também, abençoando os pais, aqueles que criam seus filhos com a ausência de um cônjuge, os filhos que são criados só pelas mães ou pelos pais apenas. Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, de nossos filhos, de nossos netos, da nossa família como igreja e da nossa família brasileira. Dá-nos, ó Pai, a todos uma noite tranquila, abençoando os que estão enfermos, desempregados, endividados, atribulados, dos mais diversos. Que o Teu anjo esteja à cabeceira de cada um, não só nesta noite, de hoje para amanhã, mas durante toda a semana. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste culto diferenciado. Já deu para perceber, por conta de algumas surpresas que foram transcorrendo, e entre elas essa do Ministério do Louvor está aqui ministrando para nós, encerrando o culto desta noite. Quem puder ficar de pé, quem quiser, vamos cantar Inexplicável de novo. Cego enxerga, o paralítico anda, faz o morto levantar e caminha sobre o mar. As mãos, a Ti louvor e adoração. O meu prazer é Te servir, Por isso eu vivo para Ti. inexplicável Jesus, incomparável Jesus,
caminha sobre o mar. Inexplicável, E tudo está em tuas mãos, a ti louvor e adoração. o meu Prazer é te servir, por isso eu vivo para ti. inexplicável Jesus, incomparável Jesus, razão do meu viver. Inexplicável Jesus, Incomparável Jesus, razão do meu viver. Amém.